Graça e paz, amados. Eu gostaria de, nesta manhã, falar um pouquinho sobre a guerra, esta guerra que estamos presenciando no Oriente Médio, né? Esta guerra de Israel contra o Hamas, né? Contra esse grupo terrorista que é o Hamas. Tenho aqui no canal um vídeo, na verdade são 3 vídeos e são sequenciais, vale a pena você acessá-los. Eu tenho um vídeo em que eu vou falar sobre a profecia de Gog, da terra de Magog, que está lá em Ezequiel capítulo 38. E também nesta sequência eu falo sobre a questão do arrebatamento e da manifestação do anticristo. Então eu peço a você que está me ouvindo que acesse esses outros 3 vídeos para que você compreenda melhor sobre a profecia de Ezequiel 38, sobre a sua relação com arrebatamento e sobre que está relacionado, lógico, com a volta de Cristo e também a sua relação com a manifestação do anticristo, porque inegavelmente esses 3 vídeos contextualizam, dão sentido para esta guerra que está acontecendo e para isto que eu quero falar neste momento, ok? Então não esqueçam, visitem estes vídeos. Contudo, eu quero falar, né, eu quero me deter à geopolítica, ao aspecto diferenciado dessa guerra que está aí. Amados, falar de guerra não é novidade. Há tantas guerras, inclusive essa não é a única guerra que acontece neste momento. Fomos já há mais de um ano pegos pela a guerra da Rússia com a Ucrânia, a guerra que já teve tantos desdobramentos, e sem contar outras guerras que acontecem no mundo afora. Por isso que eu digo que a questão, falar de guerras não é novidade. Nós temos aqui em Mateus, né, quando fala da questão do princípio das dores, ali está também a questão das guerras. Jesus Cristo, quando nos falou dos aspectos de como estaria o mundo nos últimos dias, também nos revelou que este mundo estaria sendo cercado por guerras, guerras estariam acontecendo, fora outros fenômenos, né? Tantos outros fenômenos também que estão acontecendo em nosso meio, em nosso mundo, nos tempos atuais, né? Temos presenciado questões climáticas, temos presenciado tantos outros fenômenos atípicos, né? Doenças, recentemente vivemos uma pandemia, enfim, tantas outras questões tão diferentes, tantas outras questões tão análogas, mas que estamos vivendo nos últimos dias, nesse momento do curso da nossa história. Mas as guerras estão aí também e eu sei que falar de guerra não é novidade. Contudo, eu quero apresentar para vocês, falar um pouco com vocês, tratar um pouco com vocês do aspecto específico desta guerra, do diferencial desta guerra em relação a tantas outras guerras. Esta guerra é uma guerra, ou este cenário desta guerra é um cenário profético, porque é um cenário já apontado por nós lá em Ezequiel 38. E esta guerra ela se diferencia das demais justamente pela sua geopolítica, justamente pelo cenário em que ela se dá, a questão do envolvimento de Israel e realmente as guerras, ou a guerra relevante para nós do ponto de vista profético, é esta que se dá no Oriente Médio, esta que se dá com o envolvimento de Israel. É esta a guerra que por demais nos interessa, que se diferencia das demais no seu aspecto profético. Por isso que eu quero hoje me deter nesta guerra e falar um pouco mais sobre esta guerra e a relevância desta guerra para os nossos dias. Há um texto profético em Ezequiel, né? Por isso que eu pedi para vocês visitarem lá o vídeo que fala sobre a guerra de Gog da terra de Magog.
E podemos afirmar que essa guerra que está acontecendo é a guerra de Gog e Magog, é texto profético, é o cumprimento lá de Ezequiel 38? Ainda não. Contudo, o fato é que nunca estivemos tão perto do cumprimento dessa profecia de Ezequiel 38 como estamos agora neste momento. Guerras de relevância para Israel já ocorridas há pouco tempo, em meados do século passado para cá, nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, nós tivemos a Guerra de Yom Kippur. E posso até também acrescentar essa a própria Guerra da Independência de Israel. Contudo, estas guerras não tiveram no seu bojo, não tiveram as características, não tiveram os elementos necessários para que se aproximassem do cumprimento da profecia de Ezequiel 38. Mas esta guerra que nós estamos vivendo hoje, que na verdade neste exato momento é um posicionamento, é uma retaliação de Israel ao ataque cruel, selvagem, que sofreu por parte do Hamas, esse grupo terrorista. E hoje nós vemos Israel numa necessidade extrema, pela sua própria soberania, pela sua existência, de retaliar, de ter que entrar em Gaza e ter que exterminar ou buscar, pelo menos, deter a ação do Hamas ali, o domínio do Hamas ali na faixa de Gaza. E isso se dá mediante muito um cenário que para todos nós nos choca e nos choca muito, porque numa área tão densamente povoada como é a faixa de Gaza, com mais de 2 milhões de pessoas, de civis, e civis esses que são usados como escudo pelo Hamas, por este grupo terrorista. Portanto, nós estamos falando de uma guerra assimétrica, do ponto de vista de que estamos falando de um Estado, de uma nação que segue protocolos, inclusive para guerrear contra um grupo terrorista que não tem protocolo nenhum, que age de maneira selvagem, age de maneira bruta, age de maneira desleal, enfim, é para Israel um desafio muito grande. E o que a gente viu foi que os Estados Unidos, lógico, de imediato se posicionaram a favor de Israel, que lógico são seus fortes aliados. Os Estados Unidos ali estão bancando ali no Mediterrâneo, a presença de uma frota com porta-aviões, enfim, uma presença militar muito grande. E qual é a intenção dos Estados Unidos garantindo ali uma presença militar tão grande no Mediterrâneo? É impedir que outros países do Oriente Médio entrem nesta guerra, é impedir que esta guerra se torne de fato, vá além desta guerra de Israel com o Hamas. Porque se isto se der, se entrar, por exemplo, outro grupo terrorista, que é o Hezbollah, sediado ali no norte de Israel, sediado ali no Líbano, o próprio Irã, enfim, tem o Iêmen também, mais ao sul de Israel, que também abriga um grupo terrorista. Você tem a Cisjordânia ali na parte leste do território de Israel. Enfim, é um país que vive uma realidade diferenciada, porque é um país democrático numa região marcada, cercada por ditaduras. É um país cercado por tantos outros países que o odeiam, que sequer o reconhecem como uma nação, como um Estado independente, e que querem, como é o caso do Hezbollah, como é o caso do Hamas, grupos terroristas que buscam o extermínio de Israel. É uma situação muito delicada para Israel, porque é uma luta que não tem por intuito apenas retaliar, não tem por intuito apenas a libertação daquelas centenas daqueles centenas de cidadãos que foram levados cativos. Então, não é apenas uma questão da libertação, de buscar a libertação dessas pessoas, mas é uma questão também de lutar pela sua existência. Para além disto tudo, o que é importante, interessante, necessário compreendermos é que Israel está lutando pela sua existência. Depois deste ataque sofrido pelo Hamas, se Israel não buscar minimamente, que eu não sei se é possível falar em exterminar o Hamas, mas acabar com a sua presença ali na faixa de Gaza, acabar com a sua presença ali tão próximo de si, se não for este o resultado final desta guerra, Israel já foi derrotado, porque
todo este avanço, toda esta mortandade trazida por esta guerra, por este ataque surpresa do Hamas, já apontou uma extrema fragilidade de Israel, porque ele sabe muito bem que, se ele não for contundente em sua ação, já abriu a guarda para que em breve outros ataques aconteçam, para que em breve seus inimigos que o circundam se levantem com mais força ainda contra ele. E os Estados Unidos, que estão ali neste momento buscando evitar a expansão, porque a razão desta operação militar dos Estados Unidos ali no Mediterrâneo é para evitar a expansão desta guerra, para evitar que os outros países, né, que têm em comum o islamismo, nesse aspecto religioso que eles se unem, né, o que eles têm em comum, para além de serem sunitas ou xiitas, mas o que os mantém, o que lhes dá uma liga é o fato de que são todos islâmicos e que guardam, em sua grandíssima maioria, um ódio por Israel, um ressentimento, né, um antissemitismo, e que é uma oportunidade neste momento para todos se levantarem contra Israel, e que isto sim caracterizaria a guerra de Gog e Magog. Porque é o que está apontado lá no texto de Ezequiel, ele se levante, esta confederação. Mas o fato, meus amados, é que o cenário está pronto. O fato, meus amados, é que todos esses países que hoje estão aí conversando, discutindo e se indispondo cada vez mais contra Israel são os mesmos países apontados lá na profecia. É este o cumprimento da profecia de Ezequiel? Ainda não. Contudo, e a razão desse meu vídeo é para apontar isto, nunca estivemos tão perto, com todas as guerras que Israel enfrentou, desde sua criação em 48 até hoje, nunca se esteve tão perto do cumprimento da profecia de Ezequiel. O que se passa lá neste momento ainda não é. Contudo, esta chave pode ser virada do dia para a noite, porque basta apenas uma confederação, né, um ajuntamento desses países contra Israel para que isto se dê. E o fato é que muitos deles, né, como eu já falei e repito, estão se comunicando, estão se juntando, estão se levantando contra as ações de Israel. Ações estas, né, que por mais brutais que sejam, são ações de um Estado soberano e que busca garantir a sua existência, pois sabe que a intenção do seu inimigo é exterminá-lo. É uma situação extremamente delicada, mas para a qual, e esse é o diferencial desta guerra, nós devemos estar atentos. Para esta guerra, nós, a Igreja de Cristo, devemos estar atentos, porque esta chave pode virar, porque nós nunca estivemos tão próximos do cumprimento da profecia de Ezequiel 38. E sabemos, e por isso que eu comecei esse vídeo pedindo a vocês para acessarem os demais vídeos nos quais eu já apontava sobre esta guerra, sabemos que a profecia de Ezequiel 38, ela tem por elemento, ela tem por pano de fundo a manifestação do anticristo. Pois, havendo esta guerra, um acordo de paz futuro será celebrado por este Nico, pelo anticristo. E sabemos que o que precede a vinda de Cristo é justamente a manifestação deste Nico, a manifestação do anticristo. Portanto, e este é o diferencial, se esta guerra que aí está posta se desdobrar para um conflito maior, aí sim nós estaremos falando da guerra de Gog e Magog. E em sendo, né, o cumprimento da profecia de Ezequiel 38, todos esses outros elementos ocorrerão numa sequência. Tanto haverá ao final desta guerra a manifestação do anticristo, celebrando um acordo de paz, como este é o elemento precursor da vinda de Cristo. Que a igreja possa estar atenta a essas questões, que possamos atentar e perceber o diferencial desta guerra. Amém?
Peço a todos que não deixem de dar o seu like, que se inscrevam no canal, ativem o sininho para que todas as vezes que eu venha postar um vídeo você seja notificado e compartilhe esse vídeo. Amém? Graças e paz.